Boa noite, soberana! Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Alimentação Soberana. E hoje, então, a gente vai seguir falando aqui sobre aquele nosso tópico, como não sentir fome o tempo todo, mas hoje a gente vai entrar mais especificamente num fator aí que muitas pessoas falam: será mesmo que existem horários mais adequados para a gente comer? Será que os horários vão interferir na nossa alimentação, no nosso processo de emagrecimento? É isso que a gente vai ver aqui hoje, certo? Então vamos lá! Então, antes de falar qual é o melhor horário para cada refeição, se é que existe um melhor horário, tá? Soberana, tu precisa ter em mente que o principal aqui é que a gente coma com regularidade e com atenção. E o que isso quer dizer, tá? Vou explicar para vocês. Quando eu falo em comer com regularidade, é da gente não fazer aqueles jejuns muito longos, que a gente tem as nossas refeições programadas, tanto as refeições principais, né, a café da manhã, almoço e janta, quanto aquelas nossas refeições intermediárias, certo? Então, qual é o melhor horário para fazer cada refeição? Eu vou falar aqui de alguns tópicos que são muito mais importantes para você saber do que falar em horário nesse momento, certo? Então, independente do horário que tu for comer, se for às 8 da manhã, se tu vai tomar teu café da manhã, se for às 9, tá? Eu sugiro aqui que você procure fazer as suas refeições diárias, tá? Em horários semelhantes. Então, se tu toma teu café da manhã às 8 horas, procura tomar teu café da manhã todos os dias às 8 horas. Estabeleça uma rotina alimentar, certo? Te programa com antecedência e cumpre essa programação, tá? Isso vai te ajudar o quê? A evitar de ficar beliscando também naqueles intervalos entre as refeições, certo? Se programou, tu sabe qual é o horário que tomou café da manhã, sabe qual é o horário que vai almoçar, vai sentir fome naquele intervalo ali, então tu já tá programada, tu já tem alguma coisa pronta aí junto contigo, tá? Pra comer antes da principal refeição. Para quê? Para evitar ficar beliscando. Uma hora pega uma bolachinha e pega um salgadinho e vai pegando aquelas coisas ultraprocessadas que a gente já viu nas outras aulas, né? Que são calorias vazias, vazias no sentido que não te nutrem, tá? Que não te trazem uma quantidade significativa de nutrientes, certo? Outra coisa que é muito importante quando a gente fala em se alimentar, né, nas nossas refeições, no momento de fazer as nossas refeições, é comer devagar, tá? Desfrutar o que a gente está comendo, sem se envolver com outra atividade. Então a gente tem o hábito, muitas vezes, de fazer a refeição na frente da TV ou com o celular na mão, dar uma garfada e dar uma passada ali no celular. O que acontece? A gente nem percebe o que está comendo, fica tudo automático, certo? Então muitas vezes a gente acaba exagerando, tá? Comendo em excesso porque não está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, não está prestando atenção no que a gente está comendo, não está olhando para as cores, não está sentindo os sabores, a textura. Isso muitas vezes passa despercebido porque a gente não faz a nossa alimentação com atenção. E isso é muito importante e interfere muito, soberana, quando a gente fala em emagrecimento. Comer com atenção é um fator primordial, certo? Dai, mas eu tenho que comer correndo por causa do meu trabalho. Se tu tem que comer em 5 minutos, em 10 minutos, que sejam 5 minutos e 10 minutos de atenção plena no que tu tá fazendo, no que tu tá comendo, certo? É impossível que no teu dia tu não consiga tirar 10 minutos para fazer a tua refeição com atenção, com qualidade, soberana. É a tua saúde que está em jogo aqui. Então, tem que ter uma rotina, um planejamento, e nesse planejamento tem que ter o horário da tua refeição, onde tu vai te dedicar e prestar atenção naquilo ali que tu tá comendo, no teu prato, na tua refeição, nos nutrientes que tu tá absorvendo, e entender que tu tá nutrindo o teu corpo, que o teu corpo tá se satisfazendo e conforme tu vai comendo com aquele alimento que está nutritivo, que está de qualidade.
Entender isso, chamar isso para tua consciência, interfere muito no teu emagrecimento e interfere de uma forma positiva, certo? Outro fator importante aqui eu sempre digo que a gente não precisa eliminar nada das nossas refeições, da nossa rotina alimentar quando a gente quer emagrecer. A gente precisa identificar aquilo que está facilitando, e o que está dificultando o nosso processo de emagrecimento, tá? E isso que está dificultando, a gente reduz, tá? A gente não precisa eliminar, mas a gente reduz para quê? Para que não inviabilize, não impossibilite, né, da gente alcançar o nosso objetivo, a nossa meta. Então, esse fator 4 aqui que eu falo para vocês, evite o consumo de grandes quantidades de doce, principalmente à noite. Por que evitar o consumo de grandes quantidades de doce? Quando a gente come muito doce de uma vez só, come uma barra inteira de chocolate, o que acontece? Acaba, né, como são açúcares simples, acaba que muita glicose é liberada no nosso sangue. Para tirar essa glicose ali do sangue, o que acontece? Muita insulina é liberada ao mesmo tempo. E aí a gente gera aquele pico de insulina. Então, o nosso pâncreas tem que trabalhar muito rápido, muito forte para produzir muita insulina, para tirar todo aquele açúcar, né, que a gente consumiu ali do nosso sangue, porque ele não pode ficar ali, certo? Esse pico de insulina, tá? Ele vai ativar também alguns hormônios que não favorecem o nosso processo de emagrecimento. Então, o nosso corpo, ele lida muito melhor com pequenas quantidades de doce. Então, se tu tens que comer doce, se tu não quer tirar isso da tua rotina alimentar hoje, tá? Te programa para consumir pequenas quantidades. E por que principalmente à noite evitar, né, grandes quantidades de doce? Porque à noite o nosso organismo, o nosso corpo, ele já está se preparando para descansar. E quando a gente come uma grande quantidade de doce, a gente acelera o nosso metabolismo no sentido de o nosso pâncreas começa a trabalhar de uma forma muito mais rápida, tá? Para produzir o hormônio da insulina, para tirar aquele açúcar do nosso sangue. E na noite, os hormônios que têm que ser produzidos ali não são insulina, não são esses hormônios que ativam esse sistema digestivo, tá? Na verdade, à noite a gente tem que produzir hormônios para descansar, hormônios do sono, que influenciam no nosso sono. E por isso que quando a gente come muito doce à noite, tá? Muitas vezes a gente demora a pegar no sono. Por quê? Porque aquele açúcar todo que a gente comeu, ele não pode ficar ali no nosso sangue. Ele tem que ser retirado. E para isso, então, nosso organismo começa a trabalhar. E se ele trabalha, ele não descansa. Se ele não descansa, a gente não consegue dormir ou dorme, mas no outro dia se acorda cansada. E a gente já viu na aula anterior como a falta de sono ou sono de pouca qualidade pode influenciar no nosso processo de emagrecimento, certo? Então, eu não abro mão do meu doce todos os dias, mas eu procuro consumir o meu doce normalmente depois do almoço, tá? Que é o momento que mais me dá vontade de comer doce, e eu como um pedacinho, tá? Ou eu como uma paçoquinha, ou eu como um quadradinho de chocolate, ou como uma colher de doce de leite, enfim, independente do doce, que ele seja em pequenas quantidades, certo? Outro fator importante aqui, gente, não pula refeições, tá? Evita jejuns muito longos. Por que, Dai? Porque quando a gente fica muito tempo sem comer, o que acontece? A gente fica com uma baita fome, né? A gente vai acumulando a nossa fome, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega na hora de comer, depois que a gente ficou um baita tempo em jejum, é muito mais difícil da gente se controlar naquilo que a gente está comendo ali. Então, se eu passei toda a noite sem comer, né, e meu organismo, ainda que seja para dormir, para a gente descansar, ele tá gastando energia ali, certo? Chega de manhã, eu não tô com fome, então eu não vou tomar café da manhã. Ok, seguiu o teu jejum ali. Só que lá pela metade da manhã, tu já começa a sentir fome. Mas tu não vai ter tempo agora de tomar café, não, decidiu não tomar. Ah, vou deixar para almoço. Quando chegar no teu horário de almoço, a tua fome vai ser aquela de comer os rebocos da parede, não é? Então, o teu controle ali vai ser muito mais difícil,
tá? Então, quando a gente fica por longos tempos aí de jejum, é mais difícil da gente se controlar. Então, evita esses longos tempos de jejum, certo? Outra coisa, soberana, qual é o melhor horário, então, né, para consumir a cada refeição? O melhor horário é aquele que se adequa à tua rotina, certo? É aquele que tu consegue cumprir, é aquele que tu estabelece numa rotina, num planejamento e consegue cumprir, consegue executar, tá? Então, os melhores horários para mim podem não ser os melhores horários para ti, certo? O meu café da manhã é às 9 horas, mas isso se adequa à minha rotina, às minhas necessidades, ok? E pode ser que para as tuas necessidades, tu sai para trabalhar e quando vê tu não consegue tomar teu café às 8 ou às 9 horas, tu tem que tomar teu café às 7, certo? Então o melhor horário é aquele que se adequa à tua rotina, tá? Aquele que tu consegue planejar e cumprir, certo? Aqui uma dica, ó. Quando a gente faz as nossas refeições, eu já falei para vocês um pouquinho ali antes, de ter as refeições em horários semelhantes. Por quê? Quando a gente faz as nossas refeições em horários semelhantes todos os dias, tá? E a gente consome essas refeições com atenção e sem pressa, tá? Mastigando direitinho, a gente favorece a digestão desses alimentos, tá? E isso também evita que a gente coma mais do que o necessário, tá? E eu vou explicar o porquê que isso acontece. Os mecanismos biológicos, tá, que regulam o nosso apetite, a nossa fome, eles são muito complexos, tá? E eles vão depender de diversos fatores, de vários estímulos, certo? E levam um certo tempo aí até que esses mecanismos aí sinalizem que a gente já comeu o suficiente, que a gente já está satisfeita e pode parar de comer. Quanto tempo, Dai? De 15 a 20 minutos. É isso mesmo. Então, olha por que é tão importante a gente comer de forma regular, tá? E ter aquelas refeições entre as principais já programadas. Por quê? Se a gente deixa para comer só quando a gente sente muita fome, a gente vai comendo, vai comendo. E se a gente come rápido, a gente vai comer muito mais do que realmente precisa. Porque aquela sensação de saciedade, aquele sinal de que pronto, já comeu o suficiente, que o nosso cérebro vai mandar, ele demora de 15 a 20 minutos como é que eu vou falar? Para ser liberado, né? Para ser realizado, tá? Para isso acontecer, certo? Então, se a gente deixa para comer quando sente muita fome, tá? Vai demorar para a gente sentir aquela saciedade, até que a gente sinta aquela saciedade, a gente já comeu um boi pela perna, certo? Então, tu comeu ali, fez tua refeição, almoçou, terminou teu almoço e tu vai seguir com fome. Por quê? Porque tu deixou o teu tempo, teu organismo muito tempo em jejum, certo? Provavelmente chegou na hora do almoço, comeu muito rápido, porque tu tava louca de fome, né? E aí o que acontece? Sem atenção também. Então, isso vai levar naturalmente, tá? A um comer excessivo, a gente comer de uma forma além do que precisa, certo? Então, comer de forma regular, devagar e com atenção é uma ótima maneira de controlar naturalmente o quanto a gente come, certo? Então, aqui nessa aula, eu trouxe para vocês, né, alguns fatores importantes para o momento que a gente está fazendo a refeição, certo? Porque a gente já falou dos alimentos, das formas de preparar, do preparo ali das refeições, quais são as combinações, e aí chegou a hora de comer, tá? E nessa hora, a minha, a minha sugestão aqui para vocês, tá? É que vocês comam, tá? Em horários regulares, que tenham uma programação, uma rotina alimentar, certo? Comam devagar, com atenção, tá? Mastiguem bem, certo? E se lembrem
que vai demorar de 15 a 20 minutos para tu receber aquela informação de que já tá saciada, de que já comeu o suficiente. Até lá, se tu não comer devagar, tu vai seguir comendo e vai comer em excesso. Certo, soberana? Essa rotina alimentar a gente vai construir nos próximos módulos aqui do curso, certo? Então, para fechar, né, esse módulo aqui, tá? Essa aula, esse tema que a gente está falando esse módulo do curso, eu deixo aqui para vocês 4 recomendações importantíssimas, tá? Sobre como não sentir fome o tempo todo e uma regra de ouro. Para quê? Para a gente ter uma alimentação saudável e emagrecer de uma forma saudável, tá? A primeira recomendação aqui é: sempre prefira alimentos in natura ou minimamente processados. Quanto mais natural for o alimento, mais próximo daquele que a gente tira da lavoura, que sai, né, do produtor rural, melhor vai ser a qualidade nutritiva daquele alimento, certo? Então sempre prefira, faça das suas refeições, a base delas, esses alimentos in natura e minimamente processados, certo? Modere o consumo de óleos, de gorduras, de sal e açúcar, tá? Utiliza esses componentes aqui para temperar, para preparar as tuas refeições ali, aqueles alimentos in natura. Então, utiliza uma gordurinha, né, um óleo para refogar os legumes. Utiliza um pouquinho de açúcar de sal para temperar e deixar com mais sabor, certo? Então, modera muito a utilização desses 4 aqui: óleos, gorduras, sal e açúcar, certo? Eles servem para ser utilizados no preparo, tá? Das tuas refeições. E não para fazer parte da tua refeição com um grande percentual ali no teu prato, ok? Próxima recomendação: limite o consumo de alimentos processados. Esse tipo de alimento, ele deve ser consumido com muita cautela, tá? Eles estão ali para facilitar a nossa vida, tá? Então, na outra aula eu expliquei para vocês, então, um exemplo, né, de alimento in natura, né? O milho verde ali, a espiga de milho. Um alimento, então, processado seria um milho enlatado, um milho em conserva. Por que que eu preciso limitar o consumo, né, desse tipo de alimentos? Porque esses alimentos, normalmente, a indústria utiliza, né, grandes quantidades de sal, de açúcar, de gordura, tá? No preparo desses alimentos. Então, a gente acaba consumindo de uma forma exagerada, tá? Esses constituintes. Se a gente comparar no preparo, né, em casa de um milho, por exemplo, se a gente pegar uma espiga de milho e cozinhar ela em água com um pouquinho de sal, por exemplo, a quantidade de sal que a gente vai ingerir ali é muito menor, tá? E eu já falei para vocês também na outra aula, né, o quanto o excesso de sal pode prejudicar a nossa saúde e o nosso emagrecimento também. Então, limita, tá, o consumo desses alimentos processados. E evite, soberana, a 4ª recomendação aqui: evite de todas as formas possíveis alimentos ultraprocessados, tá? Que alimentos são esses? Eu expliquei já na outra aula, mas vou relembrar vocês aqui, tá? Esses alimentos ultraprocessados são biscoito, bolacha recheada, salgadinhos, aquelas massinhas instantâneas, mistura para bolo, suco em pó, essas coisas assim pré-prontas, já misturadas ali, isso tudo é alimento ultraprocessado. E qual é o grande problema da gente consumir muito desse tipo de alimento? Esses alimentos, eles não têm um equilíbrio nutricional, tá? Normalmente, esses alimentos são ricos em 2 nutrientes: carboidratos simples e gorduras,
certo? Então, é açúcar e gordura, ou amido e gordura. Esses são os principais constituintes desses alimentos. Fora que, no preparo e na conservação desses alimentos, são utilizados muitos aditivos que muitas vezes não são nem de origem alimentar. Muitos aditivos químicos utilizados na elaboração, né, no processamento desses alimentos, são criados em laboratório. E esses aditivos, ok, eles favorecem que o alimento tenha uma vida útil mais longa, mas quando a gente consome muitos alimentos, tá, ultraprocessados, a gente acaba tendo o acúmulo de alguns desses aditivos no nosso organismo. E isso faz mal para o nosso organismo, certo? Isso faz mal para a nossa saúde. Então, evite ao máximo esse tipo de alimento ultraprocessado. Daí não posso mais comer uma pizza, por exemplo, que é um alimento ultraprocessado? Pode comer sim, mas prefira sempre, tá? Use in natura. Então, quem sabe não é legal marcar uma noite para tu fazer com teu namorado, com teu marido, enfim, com tua família. Vamos fazer fazer uma noite da pizza e tu mesmo, né? Vocês mesmos prepararem a massa da pizza, prepararem os molhos. Por quê? Porque ali não vai ter essa inserção de aditivos, de conservantes, de estabilizantes, de goma e todos esses aditivos que tem nesses alimentos ultraprocessados. A lista de ingredientes desses alimentos ultraprocessados, ela é interminável. É xarope disso, é amido disso, é estabilizante, espessante, aromatizante, saborizante. Vocês podem ver, quando começar esses anti numa lista de ingredientes, pode ver que é um alimento ultraprocessado e que ele não vai te trazer, tá? Um aporte nutricional que o alimento base, aquele alimento in natura, né, o minimamente processado te traria. Então não te confunde, soberana, entre comer uma espiga de milho e comer um salgadinho de milho, existe muita diferença. E o que uma espiga de milho te traz nutricionalmente não chega nem perto, tá? Ou seja, na verdade, é muito superior, nem se compara ao que um salgadinho de milho te traz. Um salgadinho de milho muitas vezes nem milho tem ali, é uma farinha de milho, um dos ingredientes ali, com sabor de milho, com saborizante, com edulcorante, com aroma sintético, tá? Produzido em laboratório. Então, prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados, certo? E preparações, tá? Receitas culinárias elaboradas a partir desses alimentos, ao invés desses alimentos ultraprocessados, certo, soberana? Com essas 4 dicas e essa regra de ouro aqui, prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações a partir deles, do que os alimentos ultraprocessados. Com isso aqui, então, eu encerro esse módulo, tá? Encerro a aula de hoje e encerro esse módulo sobre o conhecimento. Existe sim muito mais conhecimento acerca dos alimentos, de como eles funcionam, né, no nosso corpo, como eles interferem, tá? Mas a gente já viu aqui o necessário para partir para a próxima etapa do nosso processo, certo? A partir então da próxima aula, a gente vai falar sobre a organização de todo esse conhecimento. Porque organização, tá? É o que vai gerar, vai fazer com que a gente consiga criar um planejamento, certo? Executável para obter os resultados que a gente deseja. Conhecimento sem organização é atrapalhamento. E atrapalhamento não traz resultado, certo? Então, eu espero que você tenha adquirido o máximo de conhecimento possível dessas aulas. Espero que você tenha feito um resumo bem legal, tá? Porque a gente vai utilizar agora tudo isso que a gente aprendeu aqui, tá? Nos próximos passos, todos nos próximos módulos, tá? A gente vai precisar do conhecimento que a gente adquiriu aqui nesse módulo inicial. Foi um módulo bastante teórico, certo? Os próximos serão mais práticos,
mas necessário. Essa teoria era necessária para que a partir, né, de cada aula, eu tenho certeza que tu já foi adquirindo mais liberdade alimentar, né? Mais liberdade nas escolhas das tuas refeições, dos alimentos que tu precisa comer, que tu pode, que tu quer comer, certo? Não existe um terrorismo aqui dizendo que tu não pode comer esse ou não pode comer aquele. Tanto que eu botei aqui, não elimine, não precisa eliminar, né? Mas é preferir um tipo de alimento, moderar o outro tipo, limitar, né? E evitar um outro tipo, que são esses ultraprocessados. Evitar não quer dizer que tu nunca pode comer, certo? Mas que isso não deve ser a base da tua alimentação. Sendo que teu objetivo é ter mais saúde e sendo que teu objetivo também é emagrecer, certo? Esses alimentos ultraprocessados não possuem esse objetivo. Tá bem, soberana? Então, parabéns por ter chegado até aqui, por ter completado esse módulo, certo? Parabéns por todo o conhecimento que tu adquiriu, que tu te disponibilizou a adquirir, tá certo? Muito obrigada por me permitir compartilhar esse conhecimento, me permitir participar dessa parte, dessa fase da tua vida que eu tenho certeza que vai ser muito importante. As transformações que tu tá buscando aqui dentro, elas vão acontecer e vão acontecer num nível muito maior do que tu imagina, certo? Não vai mudar só na tua vida, vai mudar na vida da tua família, dos teus amigos, de todos ao teu redor e vai mudar para melhor, certo? É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar e passar um pouquinho mais do meu conhecimento para poder te ajudar a emagrecer, a ter mais saúde, a voltar a se reconhecer e se sentir bem consigo mesma. Um grande beijo, soberana, e até a próxima aula. Tchau, tchau!